paz de Cristo, graça e paz. Tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é um dos vídeos do treinamento de autoridade territorial. E hoje nós estaremos falando sobre obstáculos territoriais. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar algumas imagens para você. Dá uma olhada nessas imagens. Legal. Agora me diga, o que estas 4 imagens têm em comum? Vou colocar novamente e eu quero que você pense o que essas 4 imagens têm em comum. Talvez você tenha encontrado alguma dificuldade em dizer o ponto comum que tem essas 4 imagens. Eu vou dizer o que as 4 imagens representam. Elas representam obstáculos territoriais. O que são obstáculos territoriais? São intervenções do diabo para que você não consiga alcançar o território prometido, a terra prometida. Lembrando daquilo que nós já falamos nos vídeos anteriores. Tudo é território. Qualquer coisa que você deseja conquistar nessa terra, nessa vida, é um território. Almas são territórios, vidas são territórios, bens são territórios, oportunidades são territórios. E para conquistar qualquer tipo de território de uma maneira legítima e definitiva, é importante uma vitória no campo espiritual. Não adianta apenas você conseguir um emprego. Se esse emprego não foi conquistado no meio espiritual, esse emprego ele pode ter dias contados. Assim também pode acontecer com o casamento, com uma oportunidade ministerial, com a sua carreira, com um bem, com uma alma que você ganha. Se as coisas não acontecerem no mundo espiritual, elas não são legítimas, porque, como diz o apóstolo Paulo e também o escritor de Hebreus, todas as coisas que acontecem na terra são resultados de algo que acontece no mundo espiritual. Eu tenho plena convicção de que você entende isso. Eu não vou ler o texto aqui porque eu estou partindo de um pressuposto de que todos nós conhecemos bem a palavra de Deus, mas de qualquer maneira é importante que você depois leia o texto bíblico que fala sobre a chegada de Jesus Cristo em uma cidade chamada Gadara. E esse texto ele fala sobre guerra territorial, porque Jesus ele está de um outro lado do mar e ele diz para os discípulos, vamos atravessar para outra margem. Eles entram juntos no barco e nessa caminhada, nessa jornada no barco, acontece uma terrível tempestade, tentando impedir que Jesus chegasse com os discípulos do outro lado. Jesus repreende a tempestade, ele vence aquele primeiro obstáculo e Jesus coloca os pés na terra de uma cidade, de um complexo de cidades chamado Decápolis. 10 cidades unidas e a principal destas 10 cidades era Gadara. Porque Gadara era uma cidade comercial, onde as pessoas chegavam ali de barco na entrada de Decápolis e caminhavam até Gadara para poder fazer seus negócios. Era uma cidade próspera, abundante no comércio. A palavra Gadara significa fronteira. Então era necessário que qualquer pessoa que entrasse em Decápolis caminhasse e atravessasse a fronteira territorial para entrar em Gadara. Agora veja bem, você conhece a história. Quando Jesus coloca os pés em Gadara, um endemoniado correu na direção dele. Não era um endemoniado comum. Era um endemoniado que era capaz de quebrar qualquer tipo de corrente e que nenhum ser humano conseguia subjugá-lo, nenhum ser humano conseguia dominá-lo. Era um endemoniado diferente. Aquele endemoniado estava ali e ele não queria que Jesus passasse. Só que tem uma questão. Muitas outras pessoas passavam ali, tranquilamente. Porque ali Gadara era uma cidade de comércio. Então, se era uma cidade de comércio, era uma cidade de idas e vindas. Mas algumas pessoas eram impedidas de passar por ali. Algumas pessoas, o diabo usava aquele endemoniado, como nós vimos nas imagens anteriores, como uma carranca, ou como um espantalho, ou como, na linguagem afro-brasileira, um tranca-rua, um obstáculo, para que algumas pessoas não passassem por ali. Pessoas que representavam uma conquista legítima da parte de Deus. Por isso aquele endemoniado ele parou no caminho de Jesus e certamente ele já havia assustado centenas ou milhares de pessoas antes. Milhares de pessoas chegaram ali na entrada de Gadara
e desistiram de prosseguir, porque ali havia um homem, um monstro, um representante do inferno, um endemoniado gadareno. Então Jesus ele repreende o demônio que está no gadareno. E nós vamos ver com atenção na palavra que algumas outras coisas vão acontecendo, porque junto com o endemoniado haviam cerca de 2.000 porcos soltos ali. E para quem não sabe, Jesus era judeu. O judeu era a representação máxima do povo de Deus naquela época. E veja bem, um judeu não pode tocar em porcos. Então, 2.000 porcos juntos com um endemoniado na entrada do território, certamente era uma estratégia para impedir que qualquer judeu ultrapassasse a fronteira. E Jesus, em uma sabedoria que só ele teve, ele repreendeu o demônio que estava naquele endemoniado e aquela legião de demônios se lançou nos porcos e os porcos se lançaram naquele mar que Jesus havia acalmado a tempestade. E como diria aí o dito popular, Jesus matou 3 coelhos com uma cajadada só e restou apenas um obstáculo, que era um cemitério pagão que tinha no caminho, porque a Bíblia diz que o endemoniado ficava ali por entre os sepulcros e um judeu também não pode passar próximo ao cemitério, principalmente ao cemitério pagão. Ele não pode tocar em mortos, mas Jesus é o Senhor da vida e onde ele passa a vida, e Jesus passou por aquela localidade e finalmente ele atravessou a fronteira territorial, ele venceu aqueles obstáculos espirituais, entrou em Gadara e dentro de Gadara toda a cidade foi possuída por espíritos malignos. E começaram todos a gritar, para fora da minha cidade, para fora da minha cidade, saia da minha cidade. E Jesus, ele teve que cumprir o que ele mesmo ensinou. Que quando chegamos em uma cidade, se ali não somos bem recebidos, devemos sair, sacudir a poeira do pé e sair. Então Jesus saiu. Mas ele deixou naquela cidade aquele ex-endemoniado. E ele disse para aquele ex-endemoniado, fique aqui porque eles não podem te expulsar. Essa é a sua cidade. E aquele ex-endemoniado conquistou não apenas Gadara, mas todas as 10 cidades, todo o complexo chamado Decápolis, ele conquistou para a salvação, para Jesus. Então nós temos nesse texto um exemplo de territórios e de obstáculos territoriais. Por que eu falei sobre isso para você? Porque muitas vezes, no dia a dia, nós enfrentamos guerra territorial sem saber, na tentativa de conquistar coisas pequenas, coisas médias, coisas grandes, coisas grandiosas. O diabo sempre vai aparecer no nosso caminho e vai, de alguma maneira, dizer: esse território é meu, eu não quero que você passe, se depender de mim você vai fugir, se depender de mim você vai recuar, se depender de mim você vai voltar. Isso acontece o tempo todo, talvez tenha acontecido com você hoje, ontem, essa semana, ainda há pouco. O problema é que isso acontece de uma maneira muito sutil e nós não vemos, porque o diabo não se apresenta, na maioria das vezes, se mostrando como diabo. Ele se apresenta através de um vizinho, através de um funcionário do banco, através de um caixa do supermercado, através daquela pessoa que tem poder para dizer o sim ou o não, carimbar um passaporte autorizando você a viajar para o exterior. É aquela pessoa que vai parar, atender você num táxi, num ônibus. E muitas vezes essas pessoas, sem perceber, ou até mesmo percebendo, são usadas pelo diabo para impedir que você ultrapasse para o outro lado. Então, essas pessoas, sem perceber na maioria das vezes, elas são carrancas espirituais. Elas são espantalhos espirituais. Elas são usadas pelo tranca-rua, sim. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu moro em um local, em um condomínio bonito, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso, uma vista linda. Moro aqui já há cerca de 5 anos. E assim que eu me mudei para cá, com meus filhos pequenininhos, a vizinha do apartamento do lado, que já se mudou faz bastante tempo, ela disse para nós o seguinte: não vale a pena se mudar para cá com criança, não, porque tem uma mata aqui atrás do condomínio e todos os dias aparecem cobras no quintal. Cobras perigosas. E agora você imagina comigo, eu não fui criado em ambientes selvagens.
E nós viemos da cidade grande. E meus filhos e a minha esposa ficaram apavorados. E eu disse naquela época, eu tive uma rápida sacada espiritual, e eu disse para minha esposa, isso daí é uma carranca. Isso é um espantalho. A ideia é que o diabo não quer que nós entremos nesse território. Não tem cobra nesse lugar. E, de fato, há 5 anos morando aqui, eu nunca vi uma cobra. Eu nunca vi isso. A mulher foi embora. A mensagem dela quase nos impediu de alcançar esse território. Agora eu te pergunto, já aconteceu com você de você depender de uma pessoa para conquistar algo e essa pessoa simplesmente ser usada como aquela que fecha portas, aquela que tranca a rua, aquela que impede que você ultrapasse o território? Talvez hoje mesmo você esteja orando e lutando por uma bênção, por uma oportunidade, mas toda vez que você chega bem pertinho de conquistar aquela oportunidade, acontece algo para te desanimar, para te assustar, palavras de afronta dentro do trabalho, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, do ministério. Por isso o apóstolo Paulo diz, a nossa luta ela não é contra carne ou sangue, ela é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Nós temos que entender que algumas batalhas só podem ser vencidas quando nós abrirmos mão de usar a nossa força natural e usarmos a guerra espiritual, o entendimento sobrenatural. Existe um texto tremendo em Ezequiel capítulo 47, que todos nós conhecemos e já cantamos esse texto, quando o profeta Ezequiel tem uma visão de que um anjo mostra para ele um rio, e o anjo diz para ele, caminha nesse rio 500 metros. E quando ele caminhava, as águas batiam nos artelhos, no calcanhar dele. E o anjo disse, caminha mais 500 metros. Ele caminhou mais um pouco e ele percebeu que as águas agora estavam batendo nos joelhos. Caminha mais 500 metros. E ele caminhou e as águas estavam batendo nos lombos. E aí o anjo disse, caminha mais 500 metros. E quando ele percebeu, as águas já estavam sobrepondo a cabeça dele e eram águas que só se podiam atravessar nadando. E aí sabe o que aconteceu? O profeta, diz a Bíblia, que o profeta decidiu voltar. Ele voltou. E eu fico pensando nos meus devaneios espirituais. Eu fico pensando, o que o profeta poderia ter experimentado, o que ele poderia ter visto se ele dissesse, não, são águas que só se podem atravessar a nado? Então eu vou nadar. Eu vou nadar e eu vou chegar do outro lado. O problema é o seguinte, nós desistimos com muita facilidade. Nós queremos que as águas nos molhem, mas nós não estamos dispostos a dar braçadas espirituais. Nós não estamos dispostos a jejuar, a orar, a fazer ato profético, a guerrear, a enfrentar o demônio até que ele desista. E é por isso que os maiores cargos do governo estão na mão de satanistas. É por isso que os melhores empregos estão na mão de bruxos, de feiticeiros, de satanistas, de maçons, de ímpios, de incrédulos, de escarnecedores. É por isso que as grandes empresas do Brasil e do mundo estão na mão de pessoas que escarnecem contra Deus, fazem pactos com demônios. E, infelizmente, muitas vezes, o crente, ao invés de estar na posição de cabeça, ele está na posição de cauda. É porque nós não queremos guerrear pelo território. Nós desistimos na primeira aparição do gadareno. Nós desistimos na primeira aparição da carranca, do espantalho. A carranca, esse objeto que parece uma cabeça assustadora, talhada à mão, em madeira, em troncos de madeira, ela era usada pelos marinheiros nórdicos, pelos vikings, para ficar na ponta do navio, no bico do navio, de maneira que quando eles estivessem navegando durante a noite, no meio da névoa, e um outro navio viesse na direção deles, a primeira coisa que o navio inimigo fosse ver seria aquela cara, aquela carranca, e as pessoas deveriam se assustar e fugir. Então o que acontece é o seguinte, muitas pessoas se assustam e fogem, mesmo sem saber o tamanho real do inimigo, do obstáculo. Desistem simplesmente pelo que veem. Esse também é o trabalho do espantalho,
que fica no meio de uma plantação, um boneco feito de palha, para assustar os animais e principalmente os saqueadores que poderiam entrar de noite numa plantação para roubar aquela colheita, roubar aquela plantação. Então os agricultores, os fazendeiros colocam ali aquele espantalho que simboliza a figura humana e alguém vem de noite de longe e tem a sensação de que tem alguém ali. É para isso que servem as carrancas, os espantalhos, os obstáculos, para assustar-nos. Quantas vezes nós abrimos mão de uma oportunidade por causa de um gadareno? Quantas vezes nós abrimos mão de uma oportunidade por causa de um susto? Eu lembro de um caso quando eu era mais novo, jovenzinho na igreja, e tinha um rapaz na igreja. Não posso dizer o nome dele, mas era um rapaz bonito, solteiro. E ninguém conseguia namorar aquele rapaz. Nenhuma moça conseguia chegar para namorar aquele rapaz. Nenhuma moça chegava para ele. E uma vez, eu conversando com a minha esposa, eu disse, como é que ninguém consegue chegar para namorar aquele rapaz? Um garoto bonito, um garoto bom, um garoto de Deus. E nós descobrimos. Havia na igreja uma mocinha apaixonada por ele. Ele não queria nada com ela. Mas toda vez que alguém se apaixonava ou desejava se aproximar daquele garoto, ela descobria e chegava perto e falava, se afasta do fulano porque ele é meu. Se afasta dele porque ele é meu. E olha, ela não conseguiu nada com ele, mas impediu que muitas outras pessoas também conseguissem. Uma carranca. Uma carranca que assustou muitas pessoas. Até que um dia, uma moça ousada decidiu enfrentá-la. Decidiu dizer, se ele é teu, por que ele não está contigo? Sai fora, eu vou conquistá-lo. Eu quero ele, eu vou conquistá-lo. E conquistou de fato, e eles se casaram e estão felizes até os dias de hoje. Pense um pouquinho sobre essas coisas. Pense um pouquinho sobre qual Gadara você precisa entrar. Qual fronteira você precisa ultrapassar. Muitas vezes nós vivemos assim. Chegamos na fronteira e dali não passamos. Uma fronteira sentimental, ministerial, espiritual, financeira. Vou te dar mais alguns exemplos aqui. Alguém chega para você e você precisa conversar com uma determinada pessoa, uma conversa importante, uma conversa que vai abrir uma porta na sua vida. E quando você chega perto, a secretária ela vai sempre dizer, olha, fulano não tem tempo para te atender, o fulano não está, o fulano não pode conversar contigo. Te encaminha para conversar com outra pessoa. Ou alguém diz para você, olha, esse lugar não é para você, você está precisando se mudar de endereço, Deus direciona uma terra boa para você se mudar, e aí chega alguém perto de você e diz, olha, senti de Deus que aquele lugar não é para você. E aí você ouve aquela palavra e as carrancas vão manipulando você para não chegar perto do território. Preste atenção no que eu vou te dizer. Algumas ações claras dos espíritos de carranca, dos espíritos de obstáculo territorial. Em primeiro lugar, palavra de afronta. Como funciona a palavra de afronta? Palavra de afronta é quando uma pessoa é usada pelo diabo para fazer você ficar com medo de lutar pelo seu território. Um exemplo claro na Bíblia é quando Golias ficava lá na fronteira da batalha, gritando, ninguém é capaz de me vencer, ninguém é capaz de me vencer, vocês não vão me vencer. E o povo de Israel estava 40 dias ouvindo palavra de afronta. E quanto mais ouviam palavra de afronta, mais medo tinham, mais desanimavam, porque eles estavam paralisados pela palavra de afronta. Então Deus precisa pegar um garoto que estava lá no meio das ovelhinhas, Davi. E Deus diz, Davi, vai lá. Porque Davi estava com sua mente protegida, blindada. Davi estava longe da palavra de afronta. Então quando Davi chega na situação, ele olha para a situação, ele vê a palavra de afronta, mas ele diz, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o meu Deus? Hoje mesmo o Senhor me dará esse território. E Davi enfrenta Golias, vence Golias e se torna, depois de um tempo, o rei de Israel. Simplesmente porque ele enfrentou e venceu. Então, querido, querida, uma das estratégias para conquistar território, não se intimide com palavras de afronta. São apenas palavras. Maior é o que está contigo, maior é o que está conosco.
Segunda ação clássica dos espíritos de obstáculo territorial, dos espíritos de carranca. Medo. Como acontece no exemplo mesmo da carranca e do espantalho. São aquelas situações que simplesmente ao olhar nós paralisamos. Ninguém precisa dizer nada. Nos sentimos intimidados simplesmente de olhar. É aquela sensação de é muita areia para o meu caminhão. É aquela sensação de eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Entenda, o que coloca medo é uma maquiagem espiritual que o diabo bota na fronteira, para que você não consiga olhar para o território e dizer eu sou capaz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso muitas vezes na Bíblia Deus vai dizer esforça-te, tenha coragem, tenha ânimo, eu sou contigo, eu mandarei o meu anjo na sua frente, eu vou despedaçar as portas de ferro, eu vou quebrar os ferrolhos de bronze. Não tenha medo. Terceira ação clássica dos espíritos de carranca, intimidação. É o caso da vizinha que foi usada aqui no meu condomínio para dizer que tinha cobra. Uma palavra de intimidação. E eu falei para ela, não tem cobra não, se tem cobra, essas cobras vão fugir porque Deus dá autoridade para nós sobre serpentes e escorpiões. Então ela me intimidou, mas eu intimidei ela também, eu intimidei o demônio que estava na vida dela. Não tenha medo e não seja intimidado. Quarta característica clássica de um obstáculo territorial, de um espírito de carranca, são os obstáculos em si. O que são obstáculos? São situações que o diabo vai colocar na nossa frente, entre nós e o nosso território. Não necessariamente uma pessoa, mas situações de fato. Você já percebeu que muitas vezes, quando nós decidimos tomar posse de algo, realizar algo, muitas vezes começam a acontecer barreiras, um probleminha aqui, um probleminha ali. Imagina uma jornada, você decidiu, só estou dando um exemplo aqui de uma jornada, uma viagem de carro. Você decidiu dirigir até a cidade vizinha. Aí fura o pneu, você conserta o pneu, aí o carro começa a dar tremedeira, você conserta a tremedeira, combustível acaba, você bota combustível, e aí tem uma barreira, uma árvore que caiu. Primeira coisa que vai passar na sua mente é a seguinte: Deus não quer que eu chegue nesse lugar. Mas aí eu preciso te ensinar o seguinte: existe uma diferença muito clara entre obstáculo e porta fechada. Guarda isso. Uma porta que Deus fecha, ninguém abre. Agora, obstáculo, muitas vezes, são colocados no nosso caminho para serem vencidos. Obstáculos nada mais são do que situações que o diabo mesmo vai criar para te desanimar na jornada. Não é uma porta fechada, é um obstáculo. Você tira um, você tira outro para poder chegar do outro lado. Isso faz o desafio se tornar um desafio e faz a vitória ser muito maior. Se o diabo colocou obstáculos no seu caminho, remova-os. Remova um por um. Eu assisti esses dias atrás um filme muito interessante. Inclusive eu aconselho que você assista esse filme também. Um filme chamado Perdido em Marte. Conta a história de um homem que era um astronauta, estava com a sua equipe em Marte e a equipe precisou fugir de repente de uma tempestade de areia e deixou o astronauta lá, pensaram que ele estava morto. E aquele astronauta estava agora em Marte, sem comunicação com a Terra, sem comunicação com a nave. Ele estava doente, estava ferido. Em Marte não tinha água e nem nada para plantar, sem comida. E aquele homem conseguiu voltar para a Terra. É um filme extraordinário. E no final do filme alguém pergunta: como é que você conseguiu se comunicar com a Terra lá de Marte? Você estava em Marte, perdido. E ele disse: eu decidi vencer obstáculo por obstáculo. Eu simplesmente decidi viver e a cada dia caminhar na direção da minha conquista. Um conquistador territorial deve estar pronto para remover obstáculos, sabendo que cada obstáculo que é vencido, mais próximo você está do seu território, da sua bênção, da sua conquista. Quinta característica de uma oposição, de um espírito de carranca, de um obstáculo territorial, são os mensageiros de negatividades. Nesse caso, são pessoas, sim. Pessoas que o diabo coloca no seu caminho, simplesmente para dizer que não pode, que não dá, que não é possível. Você vai lá tentar uma entrevista de emprego.
E aí a funcionária lá diz, olha, o entrevistador não está, ele saiu, ele não está podendo atender agora. E muitas vezes o entrevistador nem sabe que você está lá. Muitas vezes o entrevistador nem saiu. Mas aquela pessoa ali que está no caminho, na fronteira, na Gadara, ela está sendo usada pelo diabo para te dar uma mensagem negativa, uma mensagem que anula a sua vontade de chegar do outro lado. E o antídoto para essa característica maligna é você não aceitar o não. Eu costumo dizer, inclusive nos meus treinamentos, que nós devemos questionar o não. Sempre perguntar, por que não? Por que será que não vale a pena verificar se há um sim por trás desse não? Vou te dar um exemplo. Algumas semanas atrás eu fui pregar numa cidade de interior do Mato Grosso. E na hora que eu fui me preparar para pregar, eu peguei meu violão, eu gosto de tocar uma adoração profética antes de pregar, e eu estava ali dedilhando meu violão e percebi que faltava a bateriazinha que faz o violão funcionar. A bateria eu tinha deixado, esquecido em casa. E havia um obreiro da igreja que foi colocado pelo pastor à minha disposição para me ajudar com qualquer problema que acontecesse. Eu chamei aquele obreiro e pedi para ele, olha, eu preciso que você providencie para mim uma bateria para o violão. E ele disse, não tem. E eu falei, querido, não tem uma bateria dessas que se usa em microfone na igreja? E ele disse, não tem, na igreja não tem. Aí eu falei, faz o favor então, meu amado, temos 20 minutos ainda, vai no supermercado, compra uma bateria, eu te dou o dinheiro aqui. O mercado já fechou. Então vai numa farmácia 24 horas, meu querido, por favor. Compre a bateria. Ah, pastor, aqui na nossa cidade, farmácia não vende bateria de microfone, não. Quando ele disse isso, eu ativei o meu espírito e percebi que por trás daquele obreiro havia um espírito de território, um espírito de carranca. Então eu olhei para aquele rapaz, falei com um tom de brincadeira, mas com profundidade de verdade, e disse para ele, em nome de Jesus, eu quero que você apareça com a bateria, agora. E aquele rapaz deu uma risadinha com o canto da boca, saiu, e em menos de 10 minutos estava com 2 baterias de violão na minha mão. Nem perguntei onde ele conseguiu. Mas eu precisava da bateria. E não é possível que uma cidade inteira, pequena inclusive, ninguém tinha uma bateria de microfone para facilitar ali aquele momento de louvor e adoração a Deus. Isso acontece conosco o tempo inteiro. Pessoas dizendo que não dá, que não pode, que nós não vamos conseguir. Pessoas sendo colocadas como espantalhos, carrancas, obstáculos, literalmente, espíritos de tranca-rua. Para finalizar esse vídeo, eu tenho 2 informações. E depois dessas 2 informações eu vou te dizer como repreender esses demônios territoriais que impedem ou tentam impedir de você conquistar a sua terra, o seu território prometido. Primeira informação antes disso. Quando um demônio territorial se manifesta, é porque ele sabe que Deus quer te dar aquele território. Quando um gadareno se manifesta, na verdade é um aviso do mundo espiritual de que aquele território realmente está disponível para você. Vale a pena lutar por ele. E a segunda coisa, todo território que não foi conquistado através de guerra espiritual, na verdade não é um território conquistado. Toda conquista, ela é resultado de uma batalha e vale a pena lutar, vale a pena vencer essa batalha. Finalizando esse vídeo, o mais importante agora. Uma vez que você está decidido a entrar em guerra territorial, uma vez que você entendeu tudo isso que eu te falei até agora, finalmente eu vou te dizer como vencer e retirar do seu caminho esses demônios territoriais. Em primeiro lugar, identifique-os. Identifica. Não vale a pena você entrar em uma guerra sem ter plena convicção de onde está o inimigo. Então, acredite, todas as vezes que você está lutando por um território, seja ele grande, pequeno, médio, esse demônio territorial vai aparecer. Nas palavras de uma pessoa, em um obstáculo, de alguma maneira que eu já falei nesse vídeo, esse demônio vai aparecer. Eu quero que você se torne especialista em olhar e dizer, achei. Ali está o espírito de fronteira, o espírito de carranca.
Em primeiro lugar, isso. Identifica de uma maneira certa, de uma maneira séria, clara, precisa. Em segundo lugar, antes de entrar na guerra, dedique um tempo de oração com Deus. A santificação, consagração e oração na conquista territorial é imprescindível. Quando Josué com o povo de Deus estavam prestes a entrar na terra prometida, Deus disse: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. Não vale a pena você lutar contra um demônio territorial cheio de feridas espirituais, cheio de brechas abertas, sem autoridade espiritual. Então, antes de partir para cima da guerra, do demônio, separe o seu tempo com Deus, seja um dia, uma semana de jejum, de oração, de leitura da palavra, de arrependimento, confissão de pecados. Santifique-se, não pule essa etapa. Isso é importante. Tem muita gente querendo vencer batalha sem oração. Tem muita gente querendo vencer batalha sem se santificar. Eu recebo muitos telefonemas de gente: pastor, me ajuda a reconquistar meu marido. Pastor, me ajuda a ganhar meu filho para Jesus. Pastor, o que eu faço para poder conseguir um emprego? Eu digo, primeira coisa, vai orar, vai jejuar. A pessoa não quer jejuar, não quer orar. Então desiste de território, porque precisamos de vida com Deus para as maiores conquistas. Até mesmo os feiticeiros se consagram no satanismo para conseguir algo no mundo espiritual. Nós somos filhos de Deus e precisamos cumprir as regras do mundo espiritual. Terceiro lugar, uma vez que você já identificou o espírito territorial e já se consagrou, agora sim, avance para a batalha. Vai até o lugar. Se possível, vai lá, literalmente, bota o pé no lugar. Jesus, ele ultrapassou os obstáculos, botou o pé em Gadara para vencer aquele demônio. Se é uma oportunidade de emprego, vai fazer uma visitinha lá na empresa, bota o pezinho lá. Se é uma pessoa que você quer ganhar para Jesus, bota a mão nessa pessoa, você aperta a mão dessa pessoa, vai na casa dela. Seja o que for, vai lá no local e ali você ora. Ora em silêncio, ora em voz baixa. Se for uma oração de guerra para o demônio, você espera o lugar estar vazio e ora em voz alta para que o demônio escute. Se for uma pessoa que está sendo usada pelo diabo, não leve para o lado pessoal, mas de alguma maneira comunique ao diabo que está naquela pessoa que você está ali em ação de guerra para conquistar o território. Faça ato profético, mas não faça ato patético. Existe uma diferença. Ato profético é algo que Deus deu. Ato patético é invenção do coração humano. Então, diga a Deus o que eu faço. Deus vai te direcionar a pisar, a marchar, a jogar óleo, a fazer algo espiritual, uma profecia teatralizada acompanhada de uma oração profética. Faça essas coisas e, por fim, esteja disposto a persistir até conquistar. Porque a Bíblia diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você fizer essas coisas, eu te garanto, você terá um testemunho para contar. E como eu já disse, para mim será uma alegria ter sido um dos canais de Deus para trazer para você essa autoridade, essa unção e essa informação. Espero que você esteja gostando do treinamento, espero que você tenha gostado desse vídeo e fique aguardando porque o próximo será ainda mais profundo. Um grande abraço, tchau, tchau.